Olá, pessoal! Chegamos aqui para o nosso primeiro podcast de 2023, o Supercast. E hoje aqui do meu lado, a Aline. Olá. E a Lu, que você já conhece, que estão com a gente. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. Vamos tratar de um assunto importantíssimo, que é a doutora Graziele Binotti, que está aqui com a gente. Boa noite todo mundo. E vamos esclarecer essas dúvidas, doutora, para essa mulherada. O que é violência doméstica, como identificar, porque muitas vezes a mulher pode sofrer isso e não sabe como. Então eu quero começar, doutora, te perguntando e pedindo para você falar para o pessoal de casa e para as nossas meninas aqui, quem é a doutora Graziele Binotti? Se apresente. Então, boa noite todo mundo, mais uma vez. Bem, a Graziele Binotti, eu me formei em Direito há 15 anos, mas nunca foi minha paixão, né? O Direito foi... não falo uma imposição, sabe? Mas foi algo que surgiu na minha vida por ficar mais próximo de casa. A faculdade era mais próxima, que tinha ali em Cachoeiro. Meu pai sempre foi bem conservador, não, a filha, a mulher tem que ficar em casa, estudar perto. Nunca me impediu de estudar, mas gostava que eu ficasse por ali. E então eu me formei, eu era assessora de juiz no Tribunal de Justiça. E comecei no terceiro ano da faculdade, terminei a faculdade e eu ainda era assessora. Tinha alguém da sua família que já atuava na área jurídica? Não, né? Ninguém. Eu fiz um teste vocacional, que a minha pretensão sempre foi medicina. Eu fiz um teste vocacional, deu direito, totalmente diferente. Aí eu fiz o vestibular e fui fazer o direito. E se arrependeu de não ter feito medicina? Sim. Olha. Ô, doutora, sabe como que eu fui pro direito? Eu falei, qual é a disciplina, a faculdade aqui que não tem que estudar tanto matemática? Nossa, então somos duas. Não fala nada não, mas eu também. Eu falei, gente, eu não preciso de matemática. E aí, por consequência, meu pai deu pulos de alegria. Minha mãe queria que eu fizesse medicina. Mas eu falava, gente, vou ter que ver gente morta. Pelo amor de Deus, eu não aguento. E quando eu falo que eu me arrependo, é porque realmente a medicina sempre ficou guardadinha ali, sabe? No meu coração. Mas o direito me encontrou, né? E depois eu me encontrei no direito. Certo. E a advocacia, então, era um plano totalmente C, D, né? Porque aí, quando eu terminei a faculdade, eu ainda era assessora, como eu disse, mas eu fiz a OAB. Falei, vou pelo menos me livrar dessa obrigação, né? Do bacharel que não tem OAB. E eu fiz a OAB e passei. Aí, quando eu saí do tribunal, eu falei, eu vou estudar para concurso, mas aí eu fiquei grávida de novo, do meu segundo filho. E um vizinho meu foi preso, já tinha OAB, e a mãe dele muito próxima, a minha família sempre foi, cidade pequena, e na verdade a gente é próximo de todo mundo. E eu morava em cima da casa dela, ela correu lá em cima e falou assim, pelo amor de Deus, tá? Ele foi preso. Mas a maconha é só pra uso e tal, e quanto? 1 quilo. Falei, tá, vamos lá. Não sabia nem o que tava acontecendo. Pouca assim, sabe? Não, olha, doutora, foi coisa pouca, 1 quilo só. Eu não sabia nem como é que se portava numa delegacia, eu só assim, só da teoria, né? Sim. E me apaixonei pela área criminal, assim, me apaixonei por poder pensar que eu estaria ajudando, que a dor daquela mãe, de alguma forma, eu poderia acalmá-la, né, acalentar. Então, eu me apaixonei pela advocacia criminal porque eu consegui olhar para a dor do outro, não julgá-lo. Sim. Então, eu me vi totalmente presa ali e não consegui sair mais e estou até hoje. É interessante isso, que a primeira coisa que vem quando a gente fala, sou advogado criminalista, é o julgamento também. Você já sofreu alguma coisa nesses termos, assim, por ser mulher na advocacia Principalmente criminal? por ser mulher, né? Porque a gente não tem a capacidade, vocês não conseguem ser frias, mas eu não quero ser fria, né? O meu objetivo ali é fazer diferente. Sim. Eu Nosso quero, olhar é exatamente, diferente, né? eu quero. Engraçado, quando a Lu comentou comigo que viria uma advogada criminalista, eu pensei assim, caramba, ela lidar com gente, né? A imagem que me veio é de uma mulher forte, porque crime, É muito eu não forte, teria eu também essa não. postura, entendeu? Envolve muito sentimento. Muito sentimento. Então, mas foi mais fácil para mim lidar com tudo. No começo era bem difícil, né? Ainda mais, como, mais uma vez, repito, cidade pequena. Então, você conhece ali As pessoas. a família, você, né? E o meu grande, assim,
meu público, né, digamos assim, minha clientela, a maioria dali, né, Alegre, Jerônimo, ali no Guaçuí, Cachoeira. Então, assim, a gente conhece as pessoas que a gente está patrocinando a causa. Sim. Então, você acaba se envolvendo. Hoje já não me envolvo tanto. Que bom. Mas tinha dias que eu chegava lugar. em casa extremamente carregada, de eu chorar. E me envolver mesmo, de não conseguir, o êxito da causa não foi o que eu queria. Então eu me frustrava com aquilo, como se eu fosse ali mesmo uma pessoa daquela família. E hoje a gente fui trabalhando isso, tô fazendo terapia, obviamente. Tem que fazer ali. Façam terapia. Nós conversamos. Façam terapia. A gente fala isso todo o programa, faça Sempre. terapia. A Lu agora tá cuidando de um advogado. Eu acho que deveria ser um kit do governo, né? Uma bolsa. Nossa, eu todo acho, mês também o ser acho. humano ter direito a Não, fazer. e tem que ser Verdade. criança, tem que ser idoso, tem que Pelo ser menos todo de 15 em mundo. 15 dias, Sim. eu acho que tinha que ser direitos humanos. Sim, Verdade. nossa, e a terapia me ajudou muito a entender que eu não sou Deus, né? Eu E nem é tenho- responsável por Não, todo de mundo. forma alguma. E que de alguma forma, lógico que não 100% dos casos, mas na grande maioria dos casos foi feita uma decisão ali, consequência de Pelo uma atitude, agente, de uma né? escolha. Exatamente. Né? Então, Então eu comecei a entender que eu não tô ali para defender a pessoa, eu tô defendendo os direitos dela. E eles têm limitações. E aí vem a dissociação do advogado também, né? Sim. Porque nós não somos aquela pessoa, como a Lu bem falou, é a escolha dela, então a gente está ali para garantir o direito. Quando eu comecei a advogar na área criminal, foi muito engraçado, foi bem parecido com a sua história, mas eu cheguei um irmão da minha secretária foi preso, e eu falei, gente, mas eu faço pós-graduação em Direito do Trabalho, o que eu vou fazer lá? Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que na delegacia? E eu tinha chegado de viagem, cansada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá? Meu Deus do céu, vamos embora. Não, vamos ajudar. Aí eu liguei pro meu irmão, que é da Polícia Major hoje. Eu falei, o que eu faço na delegacia? Ele falou, você garante o direito e a legalidade do processo. Só isso, entra mudo e sai calado. Ele falou. Aí eu falei, tudo bem, vou lá. Menina, em 5 meses, um rapaz saiu. Ele foi preso por 2,40, foram encontrados com ele. E eu falei com meu irmão assim, o que é ponto 40? Aí eu falei, ele falou, é uma arma de uso restrito da polícia. Entra mudo, sai calada e depois você resolve na justiça. Não vai ter o que fazer lá por ele, não. Porque ele fez direito também, né? Aí eu falei, Jesus amado, vambora. E eu fiquei conhecida na delegacia como advogada trabalhista que estava na área do direito criminal. Porque eu cheguei pro escrivão com essa cara que eu tenho aqui, e falei Essa assim... pureza, eu essa falei pureza. assim, deixa eu te falar, o que acontece? Eu não sei nada de direito criminal, eu vim aqui, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu tô no meio de uma pós-graduação em Direito do Trabalho, mas assim, eu tô aqui. Aí não, pode ficar tranquila. Aí toda vez que ele me via, eu fiquei 12 anos na advocacia criminal, toda vez que ele me via, ele passava lá, advogado trabalhista. Eu falei, Jesus amado, eu fiquei conhecida e ficou assim, 12 anos, né? 12 anos na advocacia criminal. 12? 12 anos. Eu me lembro, assim, que ficou mais marcado na minha cabeça, foi um plenário, um júri, e o promotor, na fala dele, ele viu assim, ela vem aqui defender, se sensibilizem porque ela é mulher. Porque é fácil, ela vai até chorar aqui para os senhores. E ele foi falando, beleza. Aí na minha fala, eu falei assim, olha, antes de cumprimentá-los, eu venho aqui como mulher, de salto alto, e consigo manter a minha postura melhor do que a dele. Uau. Aí todo mundo já me olhou diferente, porque eu não fui ali para dramatizar. Apesar que o júri ele tem todo esse drama. Independente, né? Exatamente. Não é porque eu tô em cima de um salto alto que eu não vou ter a minha postura de falar para os senhores o que está dentro da lei. Sim. Né? Então, assim, daquele dia em diante, eu até ganhei esse júri. Uau. E, na verdade, em Jerônimo Monteiro, graças a Deus, eu tive uma história muito bacana em júris. Eu gosto demais de fazer júris e tráfico de drogas. Gosto mais dos júris, né? Dos que são os crimes dolosos contra a vida. Então, assim, havia uma diferença, sabe? Uma imposição de por serem homens, tem mais sabedoria do que a gente acaba se emocionando no meio do mais caminho. coração. Então, Exato. doutora, você acha que a mulher tem que fazer mais esforço para conseguir se Nossa, isso que eu manter, ia principalmente perguntar agora. nessa época? Ai, a É sinergia. tipo quilômetro extra, né? A Isso. gente tem que andar, provar que é melhor. Sim. Você percebe E isso? se você tá conseguindo êxito, ou é porque você se utiliza
do seu gênero? Ou é porque você tá fazendo alguma coisa sexual por trás? Sempre tem isso, sempre né? envolvem. E, na verdade, a minha melhor especialização de todas é a falta de medo. Uau. Eu não tenho medo. Muito bom. Então, quando eu aprendi que não ter medo me levava mais longe, eu comecei a alçar os voos que eu queria realmente. Então, Mas esse é o medo, em que sentido assim, doutora? Por exemplo, você não tem medo em questão de ser quase inconsequente? Ou é Eu medo não- de eu vou porque eu sei que eu posso, porque eu sei que eu tenho direitos? E como que é isso? eu não tenho medo de ser mulher e me deparar com julgamentos. Boa. Então, o patriarcado, ele te impõe certos padrões. Então, eu não tenho medo desses padrões. Eu nunca tive. Então, era isso que eu queria que você falasse. entendeu? Porque quando a gente ouve a pessoa falar assim, não tenho medo, dá a impressão que você é... Não é que, né? entendeu? Não é que eu não tenho medo de tomar um tiro do É isso que eu ia falar. Não é tipo isso. Assim, se você, em algum momento, você já sofreu algum tipo de ameaça? Não. Até porque se eu fizer um trabalho correto, Bem feito. eu não vou correr o risco. Boa. Eu penso dessa forma. Sim. Óbvio, eu não atuo nos centrões. Sempre você no seu espaço. Né? Eu sei né? que o advogado criminalista que atua hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, ele provavelmente ele se depara com realidades diferentes das minhas, né? Sim. Até porque o que acontece? Aconteceu isso comigo na minha época, né? De um lado, não achar interessante que eu tava conseguindo o alvará do outro lado, né? Não sei mais nem como falar, assim, dos dois times, vamos supor. E aí, esse pessoal daqui não ficou satisfeito porque a doutora tá conseguindo, a doutora tá trabalhando. É, E tem eu muito recebi isso. ameaça, sim. Um dia eu recebi na minha casa, no meu WhatsApp, uma mensagem falando assim: vou matar a família inteira de tal pessoa. Olha. E vou começar também pela advogada dele, que é a senhora. Desse jeito. A não ser que a senhora faça isso, isso, isso. Eu falei, tô lascada. Aí, sabe qual foi a resposta do meu cliente? Eu falei com ele isso. Eu falei, olha, eu tô sofrendo ameaça por causa desse trabalho meu. Ele falou assim, a minha esposa, ela tá andando num carro blindado. Eu falei, mas eu não, eu tenho filho. É tenso. Então, eu não me refiro a esse É. medo, sabe? Esse medo, obviamente, que é um medo do ser humano. Ninguém quer morrer. Verdade. Né? Aham. E você provavelmente também não estava fazendo nada ali que fosse Não, ilegal. ilegal, não. Né? Mas a gente pode se deparar com situações dessas. Eu não vou dizer pra você que eu nunca fui ameaçada a esse ponto. Aham. Mas de cliente ali, não ficou satisfeito e falou uma gracinha aqui, outra ali, com certeza. Mas eu acho que, assim, a melhor especialização, repito, que a gente pode ter é não ter medo dos padrões que nos levam a julgamentos. E até mesmo de outras mulheres, né? Me coloco até num lugar. De repente eu já vi alguma foto de alguém que eu sigo e critiquei. Nossa, tá vulgar, tá alguma coisa. Então, quando o nosso subconsciente já nos leva, sabe? É como se o patriarcado também fosse inserido em nós. Exatamente. Tá internalizado. A nossa criação... Isso aí que eu ia falar. É do Desculpa ser perguntar, humano, não né? sei se tem, mas você falou que não tinha problema perguntar Não. Nada. Então, nós Podemos estamos à falar tudo. vontade. Eu tenho 38. Então, a nossa idade, eu mais ainda, 42, a gente foi criado com o patriarcado em dominação. Exatamente. Então não tem jeito, tá internalizado. O negócio é a gente desconstruir mesmo. É a gente ter consciência do quanto que isso ainda é forte dentro da gente e a gente se desconstruir todos os dias. E como mulheres fortes que somos, cada um na sua área, você como advogada, Lu como Sim. apresentadora, a Aline como influencer, eu como psicóloga e agora também como apresentadora, né, e tudo mais, porque a gente é múltipla, a gente pode Sim. tudo que a gente quiser. Vai aonde A gente ter consciência disso e desbravar caminhos para as novas gerações. Sim. E mostrar para as que estão na mesma geração que a gente que elas também têm que mudar. Sim. Exatamente. Não pode Verdade. ficar do mesmo jeito, E não são, pode ficar da mesma forma. exatamente. E são posturas que isso que você falou é muito importante. Igual você vê, eu tenho um filho de 9 anos e eu imponho certas coisas perto do pai dele, tipo assim, coisas corriqueiras, pra ele ver o quê? Que a mulher não tem que ser somente a que tem que ficar calada e que o homem Adular. que sempre A isso aí. submissa totalmente. Tipo assim, a mulher hoje em dia ela tá assumindo espaços que antigamente era só o homem. Sim. Então, Isso assim, assusta, né, amor? assusta, assusta o homem também, né? O homem também fica assustado de Isso ver que a eu ia te mulher. perguntar, você é casada? Sou. Olha lá. E Como seu é que marido que não seu marido lida com uma mulher empoderada dessa? Exato. Porque eu tô solteira e não tem homem que tá me aguentando ninguém. Os homens fogem de mim. Ó, Me eu vestir de confesso- policial e odalisca, E eu confesso que eu falei isso, mas o meu marido, tipo assim, ele fala, meu filho tem 9 anos, ele fala, nossa mãe, tipo assim,
Nossa, por que você tá falando desse jeito? Aí às vezes eu falo, gente, realmente tô sendo muito E eu grossa. sou cercada de homens, assim, Ó. porque eu tenho 3 filhos, homens. Aí, ó, eu com um já Eu tô há 15 anos casada com o meu marido. Aham. E ele faz terapia, por isso que ele tá comigo. Ah, então meu Era precisa- terapeuteado. Aí, ó. Se ele não estivesse na terapia, Eu tô já tentando teria caminhar. a ladeira Aí, abaixo. ó, A gente tá falou vendo? isso Ó, ontem, né? falamos Nós isso na conversamos reunião. ontem. E eu tenho 3 filhos, um de 17, já vai fazer 18. E um de 12 e um de 4, que é meu pequeno, que ele é autista. Olha, E é assim, a luz da nossa casa. Mas o Pedro, meu mais velho, ele fala de vez em quando, eu falo alguma coisa. Nossa, mãe, esse patriarcado tá acabando com você. Aí, ó, meu Olha filho. isso. Fala. Nossa, Olha aí. mãe. Dá um exemplo aí de quando que ele cita Fala. essas coisas assim pra gente entender. Por exemplo, ele tava criticando um exemplo de ontem. Tava vendo um jogo lá de mulher, futebol feminino. Pelo amor de Deus, isso não tem condição, não. É muito diferente, não tem como permitir. É ruim, né? Fala que a gente Permitir é a gente ruim. ficar assistindo isso aí, não. Mulher não sabe jogar bola. É ué. desse Aí eu jeito. peguei, rebati, né? Falei assim, mas tem o espaço delas, não estariam onde estão. Estão jogando profissional. E, né, esse patriarcado tá acabando com você. Você já não consegue mais reconhecer o que é bom e o que é ruim. Olha aí. Falou que é mulher, você aceita que é bom, mãe. Sim. E acabou, para de falar isso. Mas enfim, Não, isso é em tudo. Você vê, tava vindo com a Lu, aí eu falei, Lu, o cara reclamando aquela hora, fazendo. Aí eu falei, pode ser, ver que ele viu que eram 2 mulheres dentro do carro. E eu nem fechei o Então é rapaz. isso em todo lugar. Você tá no trânsito, se o homem vê que você é mulher, tá? Mas ele aqui, já acha ruim. Isso vem, inclusive, da nossa classe. Eu vejo isso no meu Instagram, eu vejo isso em alguns ambientes de trabalho em que eu estou. Então, assim, eu ouvi um comentário um tempo atrás, que é o seguinte, eu gosto muito de viajar, né? Há um tempinho atrás eu estava viajando, fui para fora do país, e quando eu voltei, a gente já conversando entre um grupinho de colegas no trabalho, a frase que eu vi foi a seguinte, Lu, fala a verdade, você se prostitui, né? Aí eu olhei e falei, oi? Como assim? Por quê? Não, porque com o dinheiro que você ganha, como é que você faz isso tudo? Tem que ter alguém aí te pagando, bancando. Aí eu ri, falei que pode falar tudo, né, Lu? Pode, amor, pode. Aí eu falei assim, nossa, olhei pra baixo, falei assim, minha queridinha, você tá potente, hein? Aos 42, tá pagando Cancún e Colômbia. Obrigada por você imaginar que eu, aos 42 anos, me vendo pra poder bancar isso tudo que eu vivo. Que a Mas gente- não. eles acham que a gente não tem E capacidade. levei no deboche. E ao mesmo tempo, uma colega minha falou assim, cara, você não entende não que a Lu tem 3 empregos diferentes? Sim. Ela E agora trabalha o quarto. em 3, agora o quarto, né? Eu fui meter Ainda essa, que né? você tivesse você pode se programar. Sim. Sim, e aí, mas assim, isso vem de dentro da Sim. nossa classe, de mulheres. É a clássica frase. A mulher que não tem um dono, ela é de todo mundo. Sim. Né? Porque a sociedade vê assim, você tá sozinho, então você é de todos. Você não é de um, se você não consegue ser só de um, você é de todo mundo. Exatamente. E continua assim, e vai, e a gente ouve isso de próprias E a mulheres. gente não tem capacidade de trabalhar e de viajar por nossas próprias competências? Por que eu tenho que ter um homem me bancando ou vendendo meu próprio corpo? Nada contra quem opte por esse trabalho. É uma questão de escolhas. De A vida é escolhas feita que a de gente escolhas. faz, isso Mas aí. essa não foi a minha. Eu escolhi Sim. estudar, fazer 2 faculdades, pós-graduação, estou caminhando para o meu mestrado e trabalhar. E honradamente, é até complicado, né? Mas assim, é o que eu escolhi viver. E por que a gente não pode fazer isso? Por que as pessoas... É difícil entender que tem que ter um homem pagando ou a troca por sexo? Sim. Entende? Isso me revolta de uma forma tão grande. E não era pra ser, Em descredibilizar a nossa capacidade. Mas eu acho E que me revolta também. ainda mais, porque a gente ouve isso de mulheres. Exatamente. Que é o mais E triste, foi de né? mulher, porque os homens não. Os homens olham com admiração. Sim. E quando eles chegam a fugir da gente... Eles fogem, não é por achar que, nossa, que coisa feia. É por, não dou conta porque ela é boa demais. isso mesmo. Sim. É demais pra mim. Sim. Alguns, não todos, não tô generalizando. Mas não é nem recriminando, achando feio. E a gente também não tá falando aqui que homem não preza, nada disso não, Não. gente. Pelo amor de Deus, né? Sim. E o É até- empoderamento Muito não é homem bom, isso. você tá Não, casado há longe 15 disso. anos, acredito que um cara de caráter... Pelo menos você não ele estaria. me respeita. Muito Por falar em bom. viagem, por exemplo, ano passado, eu falei com ele, eu juntei um dinheiro, meu sonho sempre foi a Paris e a Suíça. Ai, delícia. Juntei minha malinha e fui. Ah, você vai sozinha? Minha melhor companhia no momento. Sim. Isso. Tô precisando de Aí, um tempo ó. comigo. É bom pro Olha relacionamento, que né? lindo. Isso é Mas você se acha impor. que uma sociedade como É. de tamanho de Jerônimo Monteiro, o que pensou? Nossa, Que você separou do pensa marido. o pior. Tudo. Pensa tudo. Ou pensa que o você pior. separou e um velho da lancha pagou pra É o velho da lancha.
É desse porque jeito. o pessoal tem a mente. Eu vejo isso porque, assim, eu tô ali. Lógico que não são todos, a gente pode generalizar. Mas, assim, as pessoas do interior costumam ter a mente muito atrasada. Vamos falar a verdade. Mas Muito atrasada. Então, assim, igual você falou, viajei sozinha. Aquela coisa de você sentir que você tem que se amar em primeiro lugar. É o amor próprio. Você pode sim pegar suas coisas, igual Lu, sozinha, tá? Eu sempre Sem ninguém viajo ainda. sozinha. E vai, Ainda. paga a conta dela. foi incrível, assim, pra mim. Aí, ó. Olha que coisa linda. Mas eu cheguei em casa e sentei com ele e falei, olha, eu consegui já me programar, consigo ir no final do ano. Isso era começo do ano. Você quer ir, a gente vai se ajeitar, se apertar, mas... Aí ele falou assim, Grazi, o sonho é seu. Olha, Lindo Né? Você isso. se programou. Então, Qual é o nome assim, dele? parabéns pra ele. Júlio César. Júlio César, meu querido. Parabéns. Palmas pra você. Todo mundo aprende. Então, nesse Os ponto, Você que é homem, homens, por seguro de favor. sua masculinidade. assim, ele tem um patriarcado inserido dele. Pelo fundo, é fazer igual eu não estou preparada para esse assunto. Mas nesse ponto, sabe, de deixar... ele me deixa voar. Aham. Sim. lindo. Olha que E interessante. isso é tão importante, porque, tipo assim, eu aprendi isso muito também na terapia. É você saber impor o seu espaço. Sim. Porque eu vejo muitos casais, muitos relacionamentos, meio assim, a mulher não consegue dizer que ela quer. Eu vejo muito casal, Lu tá aí como psicóloga, né, Lu? Eu vejo muita mulher e às vezes eu fico, até gente da família. Falo, gente, você não pode perder o seu sonho por conta de um relacionamento. Sim. Você tem o seu sonho, você casou com aquela pessoa, mas você não pode morrer o seu sonho, você não pode morrer o seu projeto. A Grazi é casada, mas ela ainda é a Grazi. Não, mas tipo assim, o marido dela respeita Muito. essa postura Isso é dele, lindo. eu quero, e ele te apoia. Até porque ele sabe que se ele não for... Ela é das minhas, se gente. ele não Olha estiver lá. ali... Eu não tô com ele. Não. Aí, É isso aí. Eu Mas é penso interessante exatamente assim. que quando vocês falam assim que vem da própria mulher, muitas mulheres chegam pra mim e perguntam assim: não, mas você trabalha tanto seu marido. Tipo, meu marido me espera em casa com escalda-pés, querida. Eu vou fazer, cobrir uma matéria que eu fiz, sei lá, quantas entrevistas em um dia. Aí eu saí de lá, eu falei, olha, eu tô saindo daqui, já era meia-noite, mais ou menos. Ele falou, você tá cansado, sua voz, você quer comer o quê? Aí eu falei, não sei, só tô cansada. Quando eu cheguei em casa, tava lá água na negocinho. Ele falou, senta aí que você precisa descansar. Mas porque ele já me conheceu assim, eu vou mudar Então, a causa senhor, dele. é o seguinte, eu vou aqui voltar aqui anota. e conversar com o senhor rapidamente. Eu não aceito nada menos do que isso. Tá? É um compilado disso tudo aqui. Tá aí. Mas o que acontece? Ele me conheceu dessa forma, eu já trabalhava muito, eu já tinha a minha vida. E eu acredito que é isso, é vir para somar. Exatamente. Diferente disso, eu não queria. É completar, Porque né? se me segurar, querido, não fica, não consegue, eu não consigo mais. Então, E é exatamente isso que às vezes a gente tenta até passar, igual você, não é uma luta contra homens. Aham, exatamente. É um posicionamento, né? E é somar com Seu ele, espaço, sabe? exatamente. E é quando você também vê que o amor não cabe mais à mesa, você se levanta. Sim. E tem o respeito tudo da bem, outra Não é parte. tá tudo bem, sabe? sabe? Era nosso favor. Sim, Exatamente. Simples assim. Porque homens empoderam mulheres. exatamente. Eles também Tem, podem e tem uma grande capacidade para isso. Ao mesmo tempo que conseguem destruir sonhos delas. Mas Exatamente. então, assim, é uma luta em conjunto, sabe? E o teu Isso. projeto é um Isso. pouco sobre isso, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, porque eu fiquei muito curiosa. Eu com também isso que tô você muito falou. curiosa. A doutora Grazi tem uma proposta chamada Empodere-se. E a gente quer saber mais sobre essa proposta, como funciona, como você visa realmente trazer esse empoderamento para a mulher de uma forma clara, né? Sim. Como eu disse, é uma proposta, né? É uma ideia que surgiu do coração, assim. De ouvir relatos, né? De enxugar lágrimas por tantas vezes, né? De desabafos de mães, de esposas, de filhas, de irmãs. Então, eu pensei, mas como que eu vou chegar até elas? Porque a lei fria, ela existe. Né? E a lei Maria da Penha, ela ao meu ver, é uma lei muito inteligente, porque ela tem uma eficácia muito precisa. Só que ela foi inteligente no seguinte sentido: ela te deu a voz. Ela tá ali. Só que se você não gritar, ela não pode fazer nada por você. Exatamente. Então eu pensei, eu preciso ir de uma forma diferente, porque fazê-las entender que são vítimas. Que a grande maioria não se entende dessa forma. E vítima de quê, doutora? Quais são as formas hoje que a gente pode falar de violência doméstica, por exemplo? Eu, Graziele, pretendo, com essa proposta,
eu viso, né, mais a violência psicológica, porque, ao meu ver, ela é invisível. Sim. E é uma Né? dor, né? A física, você vai se deparar com uma mulher que foi agredida, você tá ali, na sua frente, que ela foi agredida. E a psicológica eu acho muito difícil, até para quem tá de fora, porque, né, por exemplo, com a psicologia, né, você de repente tá ali com a sua paciente, você consegue. Esse primeiro depoimento que eu publiquei, inclusive, ela conseguiu ajuda com a psicóloga. Então, foi ela que foi trabalhando com ela. É importante. E ela enxergando ali que ela era vítima dessa violência psicológica. Então, o Empodere-se, ele tem esse objetivo de ir de uma forma carinhosa, de ir de uma forma generosa, de dar uma mão, de dar um apoio e assim fazer com que essa mulher se aproxime Sim. e se identifique com falas mais ali de afeto, Sim, porque ela já tá toda quebrada, toda né? quebrada. Então, Destruída, né? o Empodere-se, ele vem com essa proposta. Sim. É claro, a longo prazo, assim, é um sonho, é ter um centro de referência ali na região do Caparaó, Nossa, né, é lindo isso. que seja ali que seja Uma um base, encontro, né? né? Como a gente já viu funcionar outros, né? Como para os alcoólatras, enfim, para vários outros ramos. Então, esse é o meu sonho. Mas é claro que tudo vai ser um passo, porque processo. eu sempre falo isso no Instagram. Eu tenho que me dividir ali, eu tenho minha profissão, porque essa proposta do Empodere-se é totalmente voluntária da minha parte. Então, assim, demanda tempo, né? As coisas que a gente, às vezes, precisa de um recurso, de alguma coisa, a gente tem que sair de Jerônimo. Sim. Então, eu tenho a minha profissão também para continuar, para seguir. E Tem a tenho minha família, casa, tenho os meus filhos, É. né? Então, é assim, às vezes as pessoas querem, Grazi, e aí, fala mais, solta mais coisa, faz. Então, assim, tá Você indo fica de... como referência ali da região. Exatamente. Então, assim, a ideia é essa. Foi uma ideia realmente do coração, de forma totalmente voluntária, para eu conseguir atrair essas mulheres para perto. Sim. Doutora, mas me fala alguma coisa que eu tô na dúvida. De forma prática, como que funciona? Por exemplo, eu tenho alguém que eu sei, não estou falando como psicóloga, tá? Como uma pessoa da sua cidade, por exemplo. Aí eu tô vendo que tem alguém ali que tá sofrendo um certo tipo de abuso, violência psicológica, ou de qualquer outro tipo, mas como você enfatizou, psicológica. O que eu devo fazer? Como que entra esse seu projeto? Como que entra Então, esse seu hoje, a minha proposta, ela não tem como eu posso dizer, uma referência. Tipo um centro de apoio? Não alguma temos, coisa, não tem né? ainda. A proposta. Inclusive, deixamos aí aberto Isso. essa oportunidade para alguém que esteja assistindo e se identifique, se sensibilize e queira estar oferecendo algum tipo de apoio, ou de algum lugar, ou da sua especialidade, ou de alguma forma que enxergue e queira dar esse apoio, fique à vontade de procurar a doutora. Tem o Instagram dela que vai ficar aí embaixo, Sim, né, vai ficar no o link arroba. abaixo, o arroba. Então procure, porque é algo que às vezes a gente fica muito assim, né, doutora? Sim. Se eu pudesse ajudar, se eu pudesse fazer mais, às vezes você pode. Sim. Então, Exatamente. A gente sabe que o poder público municipal, ele tem uma grande Isso que eu ia força. falar, Sim. tem força Né? e tem verba. Exatamente. Também sei que o Estado hoje tem centros de referência. Sim. O projeto do Instituto Gênesis, eu acho que o projeto Aham, Margaridas, sim, né? tem Que vários. tem na região do Caparaó. Mas assim, um centro mesmo, Não tem. que toda semana a gente se Que encontrasse, receba. que toda semana a gente conversasse com essas mulheres. Encontros, né? Exatamente, encontros semanais. Literalmente um dia de cada vez, sabe? Exatamente. Porque não é fácil lidar Não. com uma pessoa com o agente que tá abusando psicologicamente. E eu acho que Ele até vai pra ficar ali uma Sim. vida. E até para essa mulher, doutora, por exemplo, eu já estive nesse lugar. Eu já tive um relacionamento abusivo 22 anos, que né? durou... Não, esse meu casamento foi Ah, maravilhoso. Depois que eu me separei, eu me envolvi com uma pessoa extremamente abusiva. E eu sofri muitos tipos de violência psicológica. E eu não percebia. Eu não sabia quem pedir ajuda, eu não sabia como lutar contra. A minha sorte é que eu sou autodidata e muito dada à leitura. E eu sabia que alguma coisa estava errada. Então, eu comecei a ler sobre assuntos. Eu comecei a ler e ver algumas coisas, e eu comprei tudo quanto é tipo de livro que você pode imaginar. E eu comecei a perceber que alguma coisa naquele negócio estava errado. Porque o que ele me falava, eu pedi desculpa de coisas que eu não tinha feito e me causava uma dor física. E era uma dor aqui, dentro do peito, quase entre as costelas e um pouco acima do estômago.
E aí, quando eu pedia desculpa e me humilhava, ele me dava greve de silêncio, né? Ele ficava Nossa. 3, 4 dias sumido sem falar comigo, eu mandando 1000 mensagens, ele não me respondia. Quando respondia, era: você sabe o que você fez. E eu não tinha feito Meu nada. Deus. Meu Deus. Então eu ficava assim, aquela dor aqui no peito, e eu não sabia o que eu fazia. Eu passava a minha fala, o meu pensamento, o que eu tinha feito naquele dia, 2 dias antes, o tempo inteiro na minha cabeça, porque eu tentava entender o que eu tinha feito de errado. E eu não conseguia entender. E se cobrava muito. E eu não conseguia entender que isso era violência, que eu tava sofrendo abuso psicológico, entendeu? E aí, quando eu comecei a sentir essas dores, eu falei assim, poxa, dores emocionais, o que é isso? Eu vou ler o que é. As minhas roupas, eu sempre fui muito colorida, espalhafatosa, vocês estão vendo aí que vocês convivem mais comigo, eu sorrio pra caramba, gargalho pra caramba. Hoje tava lá, eu... Pelo amor de Deus. Geralmente as pessoas mandam eu falar mais baixo. E ele ficava assim, pra que você ri tanto? Jesus Olha. amado. Você não falou que quer ser uma pessoa decente? Você tá se vestindo igual puta. Você ri igual puta. Meu Deus. E aquilo eu falava assim, sério? Ele não tô falando isso porque eu quero te machucar, eu tô falando isso porque eu te amo. Você não pediu minha ajuda pra ser alguém? Como se eu não fosse ninguém. Mas que amor é esse? São Sim, amor. frases clássicas, É, né? Eu amor não é esse? sabia a quem procurar, entendeu, doutora? E eu acho que se eu soubesse, eu teria vergonha. E aí, isso é tão... Eu acredito que esse espaço que a gente está tendo aqui é tão importante, porque às vezes você, mulher que está nos assistindo, tenha um parceiro que fale essas mesmas coisas com você, e você começa a identificar. Mas aí talvez você esteja pensando como eu pensei. Mas ele é tão bom pra mim. Sim. Me Porque supre, quando eu estava com cólica, eu falava, amor, eu tô com cólica. Ele morava em outra cidade. Ele demorava dirigindo 1h30 para vir até a minha casa. sim. Ele chegava com um remédio, com a bolsa de cólica, frutas, que ele fazia as compras, deixava tudo lá e brigado A comigo. mesma mão que a Sim. pedreja, ela dava Nossa. flores. E Gente. sabe o que estava começando a fazer, doutora? Eu começava a adoecer propositalmente para poder trazê-lo quando ele brigava comigo. Porque ele Olha. parava a greve de silêncio para poder vir Você cuidar vê como de mim. que mexe com Então tudo. eu ficava doente pra trazê-lo pra perto. Então isso começou a me adoecer. E aí eu falei assim, não, isso não tá normal, porque eu sempre fui muito introspectiva. Eu comecei a ler, falei assim, isso não tá legal. Essas dores no corpo, eu tô começando a adoecer. Minhas roupas, eu tô usando só roupa preta, só roupa fechada, minhas roupas curtas, eu escondi tudo. E eu me afastei de todos os meus amigos. Eu estava um boneco dentro de uma caixa. Eu sorria quando ele falava que podia, eu usava a roupa que ele Você falava tava que controlada. podia. Totalmente violentada, emocionalmente Isso, falando. isso vai abrindo e Minando, gerando né? muitas Então, feridas, esse né? espaço, isso que Muitos você faz bloqueios. hoje, esse espaço que a gente tem aqui é de utilidade pública. É. Eu, E que como não é psicóloga, aberto, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, Não tá? é. Isso marca tanto, doutora, que eu estava indo viajar, eu lembro muito bem, eu estava indo pra São Paulo ano passado, a trabalho. Eu fui convidada por uma blogueira pra fazer o podcast dela, fui lá, maravilhoso, foi maravilhoso. E eu peguei um carro, um Uber, pra ir até o aeroporto. Quando eu entrei no Uber, eu comecei a passar mal. E aí, quando chegou no aeroporto, eu vomitei na porta ali do aeroporto aqui que a gente tem, da nossa cidade. Eu não tava entendendo por que eu tava passando mal, eu tava tão bem. E aí, quando eu olhei pro carro, que eu fechei a porta e dei tchau pro motorista, eu vi que era a marca do carro dele Nossa. e tinha o cheiro dele dentro do carro. Meu Nossa. Deus. O cheiro dele fez eu passar mal, ter ânsia de vômito e vomitar. Só que eu só percebi depois que eu vomitei. Sim. Então, a presença dele, o cheiro dele mexe tanto comigo ainda hoje, porque qualquer tipo de lembrança que eu tenha dele é violência pra mim. Porque a violência psicológica em si é pior do que a física. É como eu Porque falo, a ela física vai te cicatrizou, dilacerando, ela é invisível. acabou. E tem também, doutora, aquela muito que a sério. gente... As pessoas não sabem, mas, por exemplo, a pessoa vai tirando um dia o seu trabalho, outro dia o seu dinheiro. A gente conversou sobre isso, né? Sobre a violência patrimonial também, que não deixa de ser uma psicológica, não é Sim, isso? porque você é convencida de que você não é capaz de digerir seus bens. Você não é capaz de administrar o que você ganha. Então, aí, mas é pouco, entendeu? Eu tenho que dar para ele porque as contas apertam mesmo. Então, é normal. Exatamente. Coitado. E quando você vai ver, você tá totalmente dominada por aquela situação. Sim. Doutora, e falando em empodere-se, na sua perspectiva, qual seria o primeiro passo para essa mulher realmente sair desse fundo do poço, assim, se empoderar mesmo? Então, eu penso que quando eu recebi relatos dessa forma, então eu me senti mais forte ainda Certo. quando eu comecei a receber esses relatos.
até pequenos gestos, sabe? Uma cliente nossa, por exemplo, mandou uma foto logo depois, horas depois do vídeo, que ela cortou o cabelo, que o marido não queria que ela cortasse, né? Ela tava com o cabelo muito preto e ela sempre quis ser loira, ficou lá e mandou toda aquela Olha transformação, só, assim, gente. sabe? Aham. E o olho Ela- brilha, né? Volta a Ela brilhar. falou, você não tem noção do que o seu vídeo foi capaz, eu tô toda arrepia, e mandou chorando e tudo mais. Então, assim, o Empodere-se, ele visa exatamente, assim, tocar inicialmente aquela pessoa, dela conseguir se enxergar vítima. Certo. É o meu primeiro ponto. Eu preciso que essa mulher se enxergue vítima. E aí, a partir do momento que ela se enxergar vítima, eu sei que é um longo caminho para ela. Não é fácil você conseguir Não. terminar um casamento, um relacionamento que de seja anos. de, É um processo. de uma vida ali totalmente dependente Sim. e totalmente sofrida. Então, o primeiro passo é ela se reconheceu, ótimo. E aí depois ela vai procurar. Que ela venha até mim e eu vou estar de braços abertos e encaminhá-la para os centros de referência que a gente tem hoje. A gente tem o CREAS, no nosso, pelo menos no meu município, que eu com certeza atende, que tem o psicólogo, que tem o assistente social. Então, são situações, porque temos as mulheres de diversas classes, e, assim, e muitas delas mantêm esses relacionamentos também, hoje já se enxergam vítimas, mas por depender financeiramente Sim, do Isso que companheiro. eu ia te perguntar agora, por quê? Assim, igual, por exemplo, minha mãe tem 65 anos, mas ela é professora, aposentada. Mas, assim, nessa faixa etária eu vejo, tipo, mães de amigas que sempre, assim, se anulou para viver a vida dos filhos. A gente vê muito o pessoal dessa faixa etária assim, eu vou abrir mão da minha vida porque a minha prioridade são meus filhos. Então, eu não vou estudar. Às vezes o marido tem uma condição financeira de dar estudo, né? Depois de casar. Então, não vou estudar porque eu vou me dedicar à minha família. E o marido tá ali feliz, tá ali com a mulher debaixo dos cuidados dele, né? Toda ali, só na casa, cuidando da casa, comida, os filhos e tudo mais. Para o homem isso é muito cômodo, porque tá debaixo da guarda dele. Só que a mulher, a partir do momento que ela já tá assim, muitos anos com homem, para ela lançar voo daí, eu acho muito difícil. Sim. Se desvincular para posicionar. Posso falar por experiência própria. Quando eu fiz tudo que meu pai não queria, na verdade, né? Porque Ovelha negra da eu família. fiquei grávida solteira, né? E meu Nossa. pai, como eu disse, não deixou nem eu estudar fora, porque eu era filha, mulher dele, a mais velha, somos só eu e meu irmão. E eu grávida do meu primeiro filho, minha mãe teve um problema no casamento dela com meu pai e tal, e a gente se posicionou a favor da minha mãe, e aquela coisa toda. Ela, mas eu não posso largar ele. Eu lembro direitinho da frase dela. A gente vai ver de quê? Aí, ó. Olha. Exatamente. Porque o papai nunca deixou minha mãe estudar. Aí, Nunca. ó. Sempre foi extremamente ciumento, Sim, possessivo com ela. sim. Então, aí meu pai veio a falecer. Eu tinha 23 anos. E a minha mãe ganhou uma força extraordinária. Então eu fico pensando assim, como ela ainda pôde pensar que a gente não sobreviveria, né? Exatamente. Mas assim, hoje ela é secretária de Ação Social do município, já em vários mandatos de prefeito. Então assim, tá lá a todo vapor, sabe? É uma Vivendo, mulher né? extremamente forte. Muito bonito. E assim, totalmente empoderada, né? Luta mesmo, e luta pelos seus. Então, assim, naquele momento, ela se via totalmente frágil e dependente. Isso aí. E eu viu acho que que é a não. dependência emocional. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente acha tem, assim, não, o financeiro. Eu vejo isso muito, muito nessa faixa etária, até tias minhas e tudo mais. De ter aquela dependência não somente financeira, você vê que é mais psicológica e tudo assim, muito envolvido. Não, mas meus filhos não podem ficar. Igual, por exemplo, eu tô aqui, meu filho tá lá em Alegre com meu marido. E assim, pra minha mãe, não é muito bom isso, porque ela nunca foi criada assim. Não, seu filho tem que ser em primeiro lugar, você não pode ficar vendo. Você tem que pensar se tá valendo a pena isso aí. Só que assim, é você se posicionar. Eu acho que essa coisa de empoderar é você saber que você tem o seu espaço e ele tem o dele. Sim. Né? E eu digo também, assim, que o empoderamento é você entender que o amor da sua vida é você. Isso. Você tem que estar bem
com você, você tem que se amar acima de todos, assim. E eu também custei entender isso, né? Não é Eu me lembro da fácil. primeira terapia Não que é eu fiz, fácil. quando a psicóloga me perguntou, exatamente, foi a primeira pergunta que ela me fez. Quem é o maior amor da sua vida? Nossa, Eu a respondi gente logo Pedro, fala, Guilherme, filho, Breno. assim, Ela falou que não. é o filho. Tem que sim. ser você. É. Precisa ser você por você e por eles. Uhum. Né? Então, eu acho que é fazê-las entender isso. Sim. Né? Porque elas não entendem. E ter esse apoio é tão importante, doutora, porque teve uma vez, enquanto eu advogava ainda, eu presenciei uma situação dessa no presídio, em Viana, no centro de triagem. O marido tinha sido preso em decorrência de uma violência doméstica. E no dia seguinte, 10 horas da manhã, a mulher estava lá, chorando, pedindo para ele ser solto. Mas por Nossa, que a maioria. isso? Porque ela não tem essa assistência e ela não consegue sair, né, do Na vício, verdade, do são círculo reféns vicioso. psicológicos, né? Exatamente. Elas são tão manipuladas que elas são vítimas e culpadas. Sempre. Sim. E depois desse vídeo, por exemplo, uma me procurou. Ela me procurou no outro dia para falar que ela sofria violência psicológica, que ele não deixava fazer isso, que os amigos dela não prestavam, que ela só tinha ele na vida. Nossa. E que ela realmente acreditava que não tinha mais ninguém, que ninguém cuidava dela como ele. Passado alguns dias, como é que você tá? E como você conseguiu conversar? Você conseguiu isso, assim, assim. Então, eu acho que eu fui um pouco injusta quando eu falei com você. Por quê? Ah, meu Deus. Ele conseguiu trabalhar nela, Aham. sabe? E ela falou assim, porque eu fico com muita pena também pra onde que ele vai. A mãe dele não gosta dele. Os irmãos moram fora. Então, assim, doutora, a senhora me entende? Eu falei, mas aí eu perguntei pra ela, falei assim, mas você pensando nisso, né, pra onde ele vai, o que ele vai fazer, se ele vai sofrer ou não, você tá pensando em quem? Nele? E você deveria estar pensando em quem? Quem é o amor da sua vida? Ela fala, é ele. Meu Deus. E elas falam, sabe? Elas não conseguem... Não consegue se enxergar. Mas isso, inclusive, deve doer nelas, né? Dói. Falar que o outro É é, uma o amor. dependência, eu acho que que ela é o dói. amor. Droga, né? Dói físico, Lu. Dói da gente chorar de soluçar. Dói. Várias vezes nos momentos que a gente brigava e que ele ia embora, que saía, ou me deixava a pé na rua sozinha por algum motivo que nunca existiu. Deu apertar a minha pele pra sentir dor na pele, É pra mesmo? poder acalmar a dor. É Meu absurdo, não dá Deus. pra explicar pra vocês o que é sofrer de violência psicológica e ser dependente emocional de alguém. É algo Sim. muito sério. Ô, mesmo. doutora, uma dúvida assim, vamos lá. A mulher, ela vítima de violência doméstica, da agressão. Ela vai até uma delegacia, tem lá assistência, depois entra com um pedido e tem um afastamento. Agora, e a psicológica? Como funciona esse procedimento? A violência psicológica, eu não entendo que você vai conseguir o procedimento célere, por exemplo, do flagrante. Né, ali daquele momento que a violência física foi pega em flagrante, né? Ela chamou a polícia, enfim, chegou lá, realmente apresentou lesões, testemunhas viram. Então, a violência psicológica, ela é todo um processo, né, diferente, porque aí a vítima se reconheceu vítima, ela vai procurar uma ajuda, ela vai procurar um psicólogo, o psicólogo vai dar um laudo a ela, vai dar um laudo, ou se eu tiver Uma errada, me medicação, corrija, né? mas talvez uma ficha de atendimento que ela vai poder... Precisa passar por todo um processo. Todo um de processo. Aí ela vai triagem. procurar ali, ela vai fazer uma ocorrência, né? De qualquer forma, ela não vai fugir dessa parte de fazer uma ocorrência. Procurar a polícia civil, vai relatar todos os fatos. Porque provavelmente não, na maioria dos casos, aquele abusador psicológico, quando ela se retirou, quando a mulher se retira da cena, em algum momento ele vai praticar outros artigos do nosso Código Penal, por exemplo, o stalking. Ele vai começar ali a perseguir nas redes sociais, ele vai começar de alguma forma, ele vai deslizar em algum momento e é onde ela vai conseguir dar mais celeridade à situação dela. Certo. Porque, por exemplo, o psicólogo provavelmente ele tem um tempo para... Não dá Pra pra análise, imediato. né? Até porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma faca de dois gumes, né? Então, existem mulheres e mulheres, Sim. como existem homens e homens. Então,
Pode acontecer de mulheres chegarem lá e falando que estão sofrendo de abuso psicológico. Você imagina se eu atestasse isso de alguma forma e com isso ela conseguisse algum tipo de coisa contra este homem e não fosse real. Fosse Exatamente. uma vingança, E fosse um e é o que ciúme. isso E tem deixar também claro acontece. isso. E deixar Existem claro isso. mulheres abusivas. Exatamente. Existem mulheres cruéis. Deixar existem claro mulheres que, ruins. que é preciso deixar Tem claro muita. isso. São muitas existe todo situações trâmite, né? que a gente se depara no final de todo o processo e a gente descobre com completamente certeza de que a mulher fez toda aquela cena, toda aquela coisa e não o cara. Armou, né? Então, por isso que eu tô te falando, a violência psicológica, ela é invisível Sim. e à luz da lei também. Eu acho Sim. que o trabalho ele tem que ser mais minucioso, Certo. né? Precisa de outros profissionais ali que possam ali te dar provas suficientes para você conseguir. Sim. Então, o caminho primeiro, se identificou como vítima, procurar a ajuda do profissional, Sim. né, no caso do psicólogo. Ali ele vai te orientar os caminhos. E se realmente isso estiver acontecendo, o abusador ele vai ali em algum momento. Eu posso dar exemplos do Pode. que aconteceu comigo? Você tem uma vítima, nem sabia, mas você tem uma vítima. Olha lá. Nem eu, E nem tá? foi combinado isso, tá? Não foi como... Nem sabíamos. Nem sabíamos. Não É, sabíamos. Quando eu comecei a descobrir e me perceber enquanto vítima, Uhum. né, de um abusador, e que eu me conscientizei do mal que ele fazia, eu tive medo de terminar. É porque Eu tive você fica medo medo de porque morrer. Ele né? era totalmente descontrolado. Aí, ó. Ele batia no painel do carro, dava soco no painel do carro, extremamente ciumento, gritava, ele mandava áudios, e aí tem esses vestígios, que se eu quisesse levá-lo à delegacia com os áudios que ele me mandava, ele estaria preso. Sim. Então ele me xingava, mandava pra tudo quanto é lugar, com todo tipo de agressividade que vocês podem imaginar. Ele fazia vídeos de seringa, diz ele que tinha veneno. Meu Deus. Diluído de rato. Meu que Deus. ele ia filmando, ele falando e filmando a seringa. Tipo, 5 minutos de áudio ali, de vídeo, e ele falando que aquilo ia acabar. Só que ele dava a entender Que ele ia que aplicar podia em você. ser em mim ou nele. Sempre aquela coisa Entendeu? assim. Ele consegue rapidamente, o abusador ele consegue rapidamente cair na própria armadilha. E outra Sim. coisa que ele fazia era 2 horas da manhã, por exemplo, ele filmava o caminho da minha casa e chegava na porta do meu prédio, fazia vídeos Entendeu? e É mandava pra ameaça, é mim. stalker, é perseguição. Tipo assim, tô aqui, Isso você não aí vai é me entender, muito não? sério, A ponto né? de eu ficar com medo de ir pra rua. Sim. Então, eu acho que se eu somasse tudo isso, talvez eu, no início, e não psicólogo, a psicóloga não ia conseguir me ajudar, porque eu não estaria munida disso tudo. Sim. Mas ela ia me ajudar a me blindar emocionalmente para ter forças Exatamente. de buscar uma ajuda especializada. Aham. Eu fui muito esperta, muito sagaz. Eu não cheguei a nenhum tipo de... Nem comentei com nenhuma das minhas amigas. Muitas vão ficar assustadas, né, em ouvir tudo isso agora. Ninguém da minha família também sabe. O que eu fiz? Eu entendi o que ele queria. E eu fui dando o que ele queria para me desvencilhar. Eu comecei a falar, ele não queria me botar como culpada. Eu comecei a falar o seguinte: olha, eu tô vendo que eu tô fazendo mal para você. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu não presto. Você tá certo. Eu preciso realmente melhorar. Eu tô indo ao psicólogo. Eu tô me tratando. Eu não sou mulher para você. Você merece uma mulher muito melhor do que eu. E eu fui fazendo isso. E ele não foi desistindo. Mas ele parava de tentar me... Controlar. Não, é porque ele estava chegando na violência mesmo. Misericórdia. Então eu comecei a jogar o jogo dele. A falar que, olha, hoje eu não vou poder te ver. Eu tô aqui em casa, eu não tô bem. Mas assim, comigo mesma. Mas era mentira. Eu sabia já. Só que eu tava fazendo isso. E eles... Pessoas assim têm traços narcisistas muito fortes. Isso que eu ia E eles não perguntar, conseguem porque- ficar apenas com uma vítima. Eles logo vão vendo que estão perdendo a força com essa. Já vai Eles já numa vão outra. buscando em outra. Então Ó. foi o tempo de eu abrir espaço para uma outra vítima e que não fosse eu. Ela que se lasque por lá. Porque naquele momento eu não era psicóloga. Hoje eu tenho responsabilidade com essas pessoas. Mas na época eu não era. Eu era vítima. Então eu queria que ele Olha. saísse de mim. Sim. Então eu fui afastando ele de mim. Falando que realmente ele não... Eu validando ele. E me desvalidando. Então ele foi desistindo, eu falei assim, olha, eu acho melhor a gente terminar, porque eu tô muito aquém de você, e eu tô me aproximando de Deus, porque como você falou, eu percebi realmente que eu sou uma mulher que eu não estou muito, né, à sua altura. Eu fui jogando com ele, gente, eu fui muito esperto, mas aí eu já tinha lido muito, eu tava indo na psicóloga, eu tava fazendo tratamento, ela foi me orientando a me blindar
entendeu? Como fazer isso de uma forma que eu não me magoasse mais, não passasse mais o sufoco que eu passava, né, os riscos que eu passava. Então, o meu contato com ele não era mais físico, era só por telefone, eu não via mais. E eu não falava os horários onde eu estava, eu mudei toda a minha rotina Muito pra bom. gente não... Sim. Então, isso tudo foram coisas que a psicóloga foi me orientando e eu fui conseguindo. Até o ponto de eu trocar de número, de eu bloquear ele e ele desistir Entende de mim. a necessidade que eu penso desses centros de, Tem de que conversa? ter. A Então, gente tem doutora, as psicólogas do Sim. CREAS, né, do CRAS, enfim. Mas ter um lugar onde seja referência mesmo, Sim. que seja específico só disso. Exatamente. Até porque, doutora, muitas vezes a mulher tem medo de chegar até o judiciário. Isso que eu ia- Sabe o que aconteceu uma vez? Maria. Uma cliente Mas a minha... maioria tem medo de Olha o que que ameaça, tudo. Olha o que nós identificamos, que ela estava sofrendo o estupro marital. Chegando, aí teve toda a questão, teve violência, todo tipo. Psicológica, agressão, teve tudo. Na audiência, a promotora falou assim, nossa, mas ele é tão bonito, né? Desse jeito. Falou desse jeito. E você é tão linda, né? Vocês são jovens. Tipo, tá, mas ela não quer o negócio. Meu Deus. Ela Meu não Deus. quer. Como é que vai continuar? Ele dopava ela para ter relação sexual com ela. Olha, mas eu já ouvi muito caso Gente, assim de dopar. E aí, como é que funciona isso? Então, a mulher, muitas vezes, acaba tendo medo. Agora, se ela tem alguma assistência mais próxima, que é isso que você propõe, Isso. é que tem esse amor que sinta, porque a mulher precisa se sentir protegida nesse momento, precisa sentir o amor genuíno, né? E tem alguém que Sim. tá ali junto com ela até o fim do Exatamente, que processo. pega na mão e vai. Isso aí. E se ela tem esse apoio, esse amparo, aí sim ela consegue, de repente, voltar à superfície, né? Tem até, teve um projeto de lei ano passado aqui, e foi proposto aqui né, pelo deputado, agora me fugiu a memória, mas parece que foi até sancionado, e ele previa um auxílio até para essas mulheres de baixa renda, porque Isso que tendo em vista que esse geralmente é um dos principais motivos que elas alegam, né? Não posso porque eu preciso botar comida dentro de casa para os meus filhos comerem, não vão passar fome. Sim, e aliás, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: se tem mais no pessoal que tem a renda mais alta, a violência, ela tá, a porcentagem de ser de pessoas posicionadas que têm uma renda mais alta ou é na renda mais baixa? Essa é a pergunta. Olha, eu vou te falar de forma bem sincera o que eu acho. Eu acho que as pessoas com uma classe mais baixa, elas expõem mais do que a classe Aí, ó. mais alta. Tá vendo? Tem, Vergonha tem de menos se... É menos vergonha, vergonha. de perder. Exatamente. Porque tem a questão de classe social, de Porque ter uma... eu ainda... uma porque pose. a classe alta... média, alta, enfim, não está isenta de Não, ter uma violência psicológica. De forma alguma. Exatamente. Então, eu acho que é exatamente a questão da exposição, né, que traria, né, para a imagem de talvez da Do profissional que tá ali, que a maioria é a posição Exatamente. profissional, né? Então, assim, dentro de mim, eu sinto que a resposta é essa. Acho que tem todos, mas a classe mais baixa não tem vergonha de expor. Boa. É interessante, a gente estava Interessante. conversando uma época no programa Superação, que era realmente fazer dessa forma. Começar a mostrar para a mulher, por exemplo, que se eu tô junto com essa pessoa, não saio por conta do financeiro, vamos fazer o contrário, então? Vamos mostrar para essa mulher que ela consegue fazer um bolo de pote e vender. Sim. E começar a ter a renda própria dela. Então, Para desvincular, né? fazer igual a Lu fez, começar pelo outro lado, não, vamos lá, vamos dar munição para essa mulher para que ela consiga ter força para sair, entende? Exatamente. É muito interessante. E eu acredito que elas têm esse poder. Mas o jogo psicológico é tamanho que ela é desvalidada o tempo inteiro. Então, ela não acredita, na verdade, que ela vai conseguir sair disso. E é por isso que eu falei com vocês. Não adianta, naquela época, de repente, alguém sacudir e falar assim que acorda, você não precisa disso, você não tá vendo que tá acontecendo isso. Não ia adiantar. Não iria adiantar. Então, assim, a minha Agora, se proposta... você chegasse pra mim, naquela época, com essa fala que você falou de, eu tô junto com você, o que você precisa? Vamos até o final. Ter uma mão amiga. Vamos devagar, eu vou te orientar, eu tô com você. Vou te dar você o não caminho, tá né? sozinha. Toma cuidado assim, assim, assim. Vai por esse. Usa essas e essas falas. Por quê?
na época, eu era frágil. E eu só queria estar resguardada, sentir que eu não estava sozinha, mas eu estava. Só que eu acho que se tivesse alguém com essa postura, talvez eu até chegasse aos fins de botar ele na justiça, de ele estar preso. Porque hoje ele faz isso com outras pessoas. Isso que eu ia acredito falar. que sim. Eu Eu não não faço tenho com mais você, contato, não sei sim. nem por onde anda esse sujeito. Mas E a com gente não quer certeza saber tem também, não uma- apareça. Por favor, me esquece. Mas Hoje eu entende estou que não diferente, adianta, empoderada, sim. né, doutora? O pau vai Exatamente. quebrar se vier pro meu lado. Ó, gente. Já vou E avisando. tem mais duas aqui, eu grito. Não, a gente te defende. Você Não não tenho tá mais sozinha, medo, não. Mas Tá por certo. experiência Não. própria, você vê que não funciona. Sim. Você querer impor uma pessoa que ela faça isso ou aquilo. Ainda mais na situação que só ela sabe como é. Ela contando pra gente, a gente consegue ter uma dimensão dessa dor. Mas nada se compara ao que realmente ela sentiu. Aham. Então, a proposta é levar toda a informação com leveza. Sim. Né? E sim. com generosidade, que é o que falta. E doutora Grazi, deixa eu te fazer uma pergunta, eu nem sei se, tipo assim, se enquadraria. O que acontece? Esse centro de tratamento dessas mulheres, no caso, para elas poderem se abrir, ter essa liberdade de falar, no caso, se você for parar para pensar, por exemplo, se a família se expõe a esse problema e o homem também se abre, porque a maioria dos homens não se abrem, né? Eles acham que eles não têm problema nenhum, estão perfeitos, é a mulher que é problemática. Mas se tem um homem aberto querer curar esse jeito dele tratar a mulher, de querer mudança, tem alguém que oriente isso também para o homem? Porque o que eu penso? Se esse homem faz isso com a mulher, ele se espelhou em alguém. Ou na mãe, que sofria com o pai fazia isso com a mãe, você me entende? E repetiu o padrão. E né? repetiu o padrão, porque eu penso muito assim, esse homem que fez isso, no caso com a Lu, ele teve uma mãe. Ou se não teve uma mãe, teve uma avó. Alguém passou isso pra ele não veio com isso sozinho. Então, assim, eu acho que se tem esse refúgio para as mulheres, eu acho que teria que ter algo para os homens também. Sim. Porque são problemas seríssimos. Né? Por exemplo, Leva pro filho depois. hoje eu tenho vou citar esse cliente, né, não vou falar o nome dele, mas enfim, ele está preso. São 6 Maria da Penha já, todas de via de fato, ou então ameaça. Enfim, se divorciaram, mas continuam atrás dela. Então, ele chegou para mim, lá no meu escritório, e falou assim, eu tenho que ser ouvido pela 6ª ou 8ª Maria da Penha, procedimento que ele se dirigiu lá. Meu Deus. Mas eu quero me entregar. Ele Eu reconheceu, preciso, né? né? Ele reconheceu Ele falou assim, eu não aguento mais. Fim da linha, né? Ele falou assim, eu nunca consegui esquecê-la. Realmente eu vejo, eu fico louco. Olha. Aí eu acabo mandando mensagem. Tô impedido de mandar, que tem a protetiva que eu não posso mandar mensagem, mas eu fico louco quando eu vejo ela, porque ela é uma mulher bem resolvida, enfim, né? E ela sabe dessa Dependência dele. amor, dessa dependência emocional que ele tem nela, acabava, assim, não é que é provocando, mas ela fazia questão que ele a visse, Pra né? sofrer E isso, mesmo, vou atrás olha. e vou aqui, aquela coisa toda. Só que a Maria da Penha, como, né, você bem colocou, existem mulheres e mulheres, né? Então, mas ele falou assim comigo, doutora, eu preciso desse tempo, vou perder meu emprego, tudo, tá? O cara assim, bem que isso até na cidade, mas eu preciso desse tempo lá. Olha que legal. Vou conseguir concentrar tudo que eu também fiz, que eu também errei, e voltar pra minha vida. Já tava até com outra mulher, mas não podia ver a ex que ficava nessa loucura toda. Olha. Então, assim, você vê que homens também querem buscar. Exatamente. Então, Né? eu posso falar agora com a visão Claro. psicológica da coisa? Porque você perguntou assim, onde eles procuram e como procurar. Sim, que às Aí vezes agora, nem sabem a onde gente, procura. eu vou trazer aqui o aspecto, no caso, psicológico desses homens, né? Que vou falar também, tem para mulheres, mas como a gente está falando do caso de homens, então a gente tem também o aspecto de doença, patológico. Então, quando é patológico, no caso de narcisismo, que pode acontecer, eu não consigo identificar hoje, porque por questão muito do meu envolvimento emocional, eu não consigo saber ali se era narcisismo, se era borderline, mas o narcisismo, ele não tem cura. Tem graus, mas não há cura. Então, pois é, tem graus, tem níveis, né, que já beiram até a psicopatia, mas não tem Eu cura. ia até te perguntar a diferença da psicopatia pro narcisismo. Porque
todo psicopata tem traços narcisistas, mas nem todo narcisista é psicopata. Tem graus, entendeu? Então, já existem, por exemplo, transtornos como o borderline que tem tratamento. Muito provavelmente esse não dá para fazer, tá, gente? Não é um diagnóstico, a gente tá aqui tratando de assuntos e tudo trazendo perfil, conhecimento. né? Sim. Nossa, para chegar num diagnóstico fechado é um trabalho tremendo, mas muito provavelmente essa pessoa que você falou aí que não pode ver a mulher, ele é borderline. Esse borderline é o quê, É o no seguinte, caso? são pessoas que estão sempre no limite do seu sentimento. Apaixona muito, Entendi. sofre Muito intenso. odeia muito, briga muito. E é capaz Aquela de até matar. intensidade. São librianos? Olha isso. Olha aí, sabe? Né? Minha Muita mãe é libriana, hein? Não, eu sou escorpiana, mas eu sou bem... Ai, gente! Eu sou Áries, mas eu tenho ascendente em câncer. Então, é lógico que existem vários tipos, né? Então eu sou calma. Vários tipos de coisas que podem levar a esse tipo de comportamento. Então, nem todo mundo tem tratamento, nem todo mundo vai ter salvação. O que essa mulher tem que entender, isso é um risco muito grande da gente estar falando aqui, e a mulher que tá lá, então eu vou lutar por ele, porque foi isso que eu pensei. Sim. Eu achava que o meu ex, ele tinha borderline. Eu tentei alertar ele, eu tentei mandar livros, eu tentei mandar áudios. E ele usava disso, falando assim, não, eu vou mudar, amor, eu vou mudar. Mas não era nada, era uma forma de me manipular. Sim. Então eu vi que eu desisti, eu saí dessa. Na época eu nem psicóloga era. Então eu falava assim, não, isso não é problema meu. Então não é problema da vítima, não é problema nosso, nem é problema seu, homem, que está aí sofrendo. E deixa eu te mulher fazer uma desse jeito. pergunta. Como a gente identifica que já não é mais amor, que já virou uma obsessão? Porque Vamos tem lá, muito, gente. né? Eu amo Porque falar. porque eu não posso dizer que a pessoa não ama. Exato. Vamos falar de relacionamento. As mulheres amam. Sim, e os homens muito. também. A gente não Vamos pode lá. dizer que não Coração, ama. né? Então, vamos lá. Sentimento, é coração o Vamos tempo todo. pro lado de romancear as coisas. 50 Quando tons de deixa de cinza. ser... Aí já... Não, aí já. 50 Não, tons de aí cinza já pra não. mim já é pesado. transtorno. Não é Narcisismo transtorno. com Aquilo ali não é amor, não. Tá longe de ser amor. Eu não queria um homem daquele. Deus que me livre. Deus me livre. Não, mas agora falando sério, quando você percebe que deixou de ser amor, tá causando dor e sofrimento, já não é mais amor, entende? Porque o amor, ele traz completude, ele traz leveza, ele faz você se sentir que você está crescendo, que você pode compartilhar. Vocês são casados com homens legais, com defeitos, mas homens bacanas, que validam vocês, que dão asas para os seus sonhos, para os seus objetivos. Te dá o seu espaço, Sim. né? A partir do momento que começou a causar dor, começou a podar os seus sonhos, começou a trazer prejuízo, seja emocional, financeiro e físico, não é amor. Foge. Sim. E não dá certo. Ô, Não Lu, vai olha dar. só. Porque o amor tem seus problemas também. Sim. A gente Sim. tem Todos problemas nos sim. relacionamentos, somos, você né? tem também. Tem, mas aí vamos lá. Os problemas com seu marido que você porventura possa ter tido nesses 15 anos, causou um sofrimento interminável que você falava assim, meu Deus, eu não vejo chance disso acabar, é um inferno, vira e mexe, tá naquilo ali. Te causou dano físico, fez você perder. Você entende? É diferente. É quando começa a chegar num limite que não é mais aquela coisa que você sente paz, você tá sempre pesado. E eu falo isso porque eu tive dentro. Antes de ter um relacionamento abusivo, eu tive um casamento de 23 anos, extremamente saudável. Um cara muito legal, um cara bacana, que me respeitava. Tinha problemas, era um pouco ciumento, mas nada fora do normal. Porém, eu sei identificar o que é um bom relacionamento e o que não é. O meu ex-marido, de 23 anos de relacionamento, nunca me causou nenhum tipo de dano nem dor. Já esse cara, em pouquíssimos meses, estragou quase a minha vida. Entendeu? Então, assim, eu, psicóloga, se fosse falar de um jeito bem leve para quem tá em casa nos ouvindo, seria, começou a te causar dor, dano psicológico, emocional e físico ou financeiro, para tudo.
Principalmente se for namorado. Porque existem as etapas. Tem o namoro, tem o noivado e tem o casamento. Sim. Namoro é pra conhecer. Noivado, a gente se desmancha até na porta da igreja. Sim. E casamento começou a dar problema, começou a dar dano, começou a dar prejuízo. Minha filha, existe Chama juízo advogado aí de pra família isso. também, doutora. Existe pra isso. Esse Sim. negócio de que até a morte os separe é do passado. Isso aí não existe mais. Se tá infeliz, se tá te causando prejuízo, minha filha, parte e chama o próximo. Eu sempre falo isso, chama o próximo. Eu tô aí chamando o próximo, não chegou ainda não. Olha, tô mas chamando. nós estamos aceitando cartas. As minhas amigas estão querendo fazer uma Aceitando seleção. Podem mandar. Inclusive vai ser um dos quadros do nosso Do programa programa, olha futuramente. isso. Apresentado por Maico Rogiedri, que acabou de chegar. E é muito interessante, assim, obviamente ela tá falando brincando um pouquinho, né? É, Só um pouquinho. só pra mas descontrair, a que é maioria- tenso. Elas não conseguem se ver sozinhas. Não, Verdade. É a Como que não dependência. consegue? E eu admiro tanto essa liberdade. Sim. Às vezes eu vejo, por exemplo, você. Essa é uma liberdade. Sim. Claro que existem prisões sem grades em Sim. qualquer situação, no Sim. casamento e na vida de solteira. Mas é uma liberdade, sabe? E eu vejo situações de que mulheres que estão ali com tudo na mão para conseguir se livrar Sim. do embuste, mas não vai. Mas sabe o que acontece, doutora? Muitas vezes também é o medo das pessoas não acreditarem nela. Sim, é todo um conjunto, Porque- é o medo do julgamento. É. E elas falam, né? Vou Sim. acordar, vou fazer café pra quem? Meu Deus, menina, não consigo É a imaginar isso. dependência emocional, né? Mas aí isso aí tá muito ligado na questão psicológica. Por quê? Dependência. Se essa mulher, ela tem uma carência, um buraco dentro dela, uma ferida emocional, que faz com que ela acredite que ela só é feliz se ela fizer alguém feliz, que ela só é feliz se ela for amada, ela vai ser escrava dessa pessoa. Então ela precisa estar ali sabendo, consciente, para isso entra um processo terapêutico, para isso ela entra na psicóloga, para que ela consiga perceber quais são as feridas emocionais que ela carrega. A partir da identificação dessas feridas emocionais, ela passa todo um tratamento para que essas feridas sejam curadas, porque cada ferida, seja ela de abandono, seja ela de traição, seja ela de rejeição, ela traz sintomas. E quais são esses sintomas? Carência excessiva, insegurança. Isso eu tô falando de uma forma bem genérica, bem geral, porque isso é assunto que dá assim, sabe? Então, dia. assim, e põe... E vai lá. E vai pra lá. Então, assim, essa mulher, ela identificando isso, ela passa a entender o seguinte: nossa, então eu sou insegura porque eu tenho uma ferida de rejeição. Ah, entendi. Então eu boto essa roupa escondida aqui porque eu tenho medo das pessoas me enxergarem. Sim. Eu tenho pacientes que não andavam de ônibus porque elas não aguentavam ser olhadas por homens. Olha, Meu Deus. Porque medo. Sabe por quê? Foi abusada. sim. Então, estavam em relacionamentos ruins, extremamente abusivos de ambas as partes, porque ela desenvolveu também traço de abuso dentro do relacionamento, por insegurança. Então, assim, quando você entra num processo terapêutico e começa a enxergar quais são as suas feridas, e começa a entender que todo o teu comportamento, a escolha de um emprego, a escolha da roupa que você usa, a escolha do teu marido, do teu namorado, do programa que você assiste, é totalmente direcionado pelas feridas emocionais e pelos sintomas que você carrega, você fica... pá, explode a tua cabeça e fala: caraca, eu tenho que me curar. Porque a pessoa, quando ela começa a ser curada, eu uso outras roupas. Eu mudei, eu moro de frente pro mal hoje. É a escolha da pessoa em si, né? Da mulher. Eu em si. me formei, me formei psicóloga. Eu hoje tô aqui apresentando um podcast, apresento um programa junto com as meninas. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, gente. Porque eu achava que eu tinha um comportamento exagerado, que eu era extravagante, que eu tinha um comportamento de puta. Você entende? Então, assim, a terapia me fez enxergar uma série de coisas, de potenciais que eu não enxergava em mim. E eu acredito que muitas dessas pessoas que chegam até você e das mulheres que têm acesso ao teu conteúdo também são assim. E elas só vão conseguir ter forças para procurar a tua ajuda e procurar ajuda especializada quando elas começarem a entender que são vítimas e que tem jeito para elas. Aí sim as coisas começam a andar. E eu falo, você pode amar grande, você pode sonhar grande, e por isso você precisa ser dependente emocional de ninguém. De ninguém, exatamente. Você pode amar grande sozinha. Exatamente. Mas enfim, é um trabalho, como disse, a longo prazo. Certo. Tem Vai uma- ser de formiguinha. Tem uma pergunta, mais uma aqui, que é como... eu acho que depois que for ao ar aí no YouTube, eu acho que vai explicar para essa Surgir. pessoa.
perguntar assim, como ajudar a sair dessa? Eu, como advogada, por exemplo, antes mesmo de tentar lançar a proposta, já me procuravam pessoas, né, mulheres, e a gente, primeiro, agressão física, o primeiro passo que a gente sempre dava era a gente ia lá, acompanhava na civil, né, na época da pandemia até teve a questão de fazer ali o boletim online, elas até preferiam, sabe? Isso é muito legal agora, né? Do boletim online. Então, porque, da por exemplo, em Vila Velha e Vitória, com certeza tem a delegacia especializada, Sim. né? No nosso, lá Não na tem, nossa região não tem, Não né? tem. Tem, acho que Cachoeiro tem, mas enfim. Cachoeira, é. Regime de plantão funciona dessa forma, então a gente acompanhava para fazer, né? Mas no interior, quem procura mais é o acusado, né? O indiciado procura o advogado para defender. Então, era raro uma mulher procurar pedindo por ajuda, né? O que ela poderia estar fazendo para que ele não fosse mais atrás, ou para que pelo menos procurasse os poderes municipais para darem algum auxílio a ela, Sim. né? Então, assim, foram raríssimos casos de mulheres, né, que nos procurou para poder dar os passos para ela. Sim. Mas as que foram, dentro de Jerônimo Monteiro, o caminho foi, né, buscar a questão ali do CRAS, né, do CREAS, a ajuda que tem o psicólogo e a assistente social que vão ali analisar e vão fornecer os caminhos. Mas as medidas jurídicas, por exemplo, geralmente quem procura é o acusado que quer ali a sua defesa. E tem muito disso, né? Enquanto advogado, a pessoa está pensando sempre na defesa. Sim. Mas qual é o direito que está em defesa ali? Exatamente. Então, nesse caso, seria o direito da mulher mesmo, que seja. Que também, quando você porque vai ela olhar. esquece que ela tem os direitos isso aí. dela, né? Ela tem os direitos também de procurar os Sim. seus direitos, né? Não somente ele. É que, obviamente, que a maioria tá ali, tá respondendo por um processo, né? Tanto de ameaça, mas pelo menos ali nas cidades menores, é ameaça ou então uma lesão corporal leve. Isso aí que eu queria te perguntar. Tipo assim, agora em 2022, não sei se foi pós-pandemia ou durante a pandemia, a gente viu o índice de mortes. Feminicídio. Isso aí, muito alto. Muito Nosso alto. estado é campeão, né, gente? Vamos E combinar, assim, né? é horrível, é terrível. Se eu não me engano, o Espírito Santo liderou o ranking. Eu fiquei apavorada Pelo menos quando até eu ano vi passado. esse Nosso estado é índice. campeão. Olha isso, de falando feminicídio. que até o ano passado. Se eu não me engano, foi até ano passado, ele era líder do ranking, né? Olha isso. E até o ano passado, no final do ano passado, foram presos, foram 2.700, né, Bruno? Olha isso, gente. 2.700 acusados indiciados, né, por Lei Maria da Penha. Então, que foram pela Polícia Civil. Então, é um número assim. É uma coisa muito excessiva, né? Feminicídio. Aí parece que esse ano teve uma queda, até. Eu vi também, né, sim. do feminicídio. Mas durante aí esse período durante a pandemia e pós-pandemia foi horrível, foi terrível. Foi A altíssimo. pandemia alavancou, né? Muita gente separou, divorciou, né? Porque Vou falar a ou era verdade. divórcio ou era Maria da Penha. A pessoa Sim. casa pra ficar perto, pra ficar junto. Aí, quando tem que ficar junto, é obrigado a ficar junto, separa. Ô, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o caso mais, assim, que te Emblemático, impactou, assim, que você ficou, uau, que loucura? É porque é bem delicado falar, né, doutora? Na verdade, assim, como eu disse, eu sou apaixonada pelo tribunal do júri, né? Então, porque ali eu posso falar, e ali eu me incorporo, nem sei mais o quê, né? Mas consigo dar a minha voz, sabe? Que eu sou muito espalhafatosa também. Eu tenho que estar em pé, eu tenho que gesticular, eu tenho que... Ai, gente, é bom demais. Aí, ó, viu? E... Na verdade, foi inclusive contra uma mulher, né? Mas não foi feminicídio, né? Porque o feminicídio, o homicídio, né? É o ato de matar alguém, e o feminicídio é uma qualificadora. Quando é morte de uma mulher, por tratar de gênero, enfim, diversas situações. E então, ela foi esquartejada e não conseguiram provar se realmente ela foi também violentada. Colocaram num saco, ela era uma andarilha da cidade, né? Então eu fui ali advogada do suposto autor desse crime.
Nossa, gente. Né? Então ele ficou preso, ele foi a júri popular e ali ele foi absolvido por os jurados entenderam que realmente não tinham como provar que foi ele. Porque no meio do caminho ali a polícia civil prenderam outras pessoas antes dele. Então, assim, o júri é isso, né? Você tentar ali, são 7 pessoas que você tem que convencer. É a dinâmica. Então, eu trabalhei na inconstância ali da polícia e consegui provar para os jurados que não tinham como botar uma pessoa que eles não tinham a certeza de que era o acusado. Então, assim, foi o caso que eu me apeguei mais até então, foi nesse júri. Teve outro júri também que virou madrugada, foi até outro dia. Eu tive que até ir embora, não é nem por conta de ameaça, mas a família ficou tão revoltada de eu defender o cara que tinha matado. Gente. Aí eles foram pro Facebook Nossa. falar que o diabo... Mas não foi o Diabo Veste Prada, não. Foi outra situação lá. Advogado do diabo. Alguma Meu coisa assim. Deus. Então, assim, eu já lidei com esses tipos de situações. Então, sempre os casos que acabam sendo mais impactantes são os que envolvam vidas, assim, né? Vidas ceifadas. E, então, eu acredito que foram os 2 mais impactantes, assim, pra mim. E se você pudesse trazer o empodera-se com uma palavra, definir o empodera-se com uma palavra, assim, o que seria para as mulheres? Despertar. Despertar. Perfeito. Nossa. Perfeito. Despertar. Sonhos adormecidos que precisam ser despertados. Sim. Então, eu acho que Exatamente. Muito bom. Gente, forte isso, né? Os meninos estão ali atrás da câmera, tudo assim, ó. Minha cabeça, você falando assim, minha cabeça faz um filme, né? Porque é isso aí, é despertar. Tem uma hora que tem que dar esse clique na cabeça da mulherada. E se eu tivesse acesso na época não tinha podcast, não existia isso, né? Mas se existisse, eu acho que eu teria despertado com mais rapidez. Assim. Sim, a informação, né? Sim. O conhecimento dá essa possibilidade. E exatamente também a falta do medo, sabe? É quando elas começarem a entender que não precisa ter medo do julgamento, não precisa ter medo de sonhar, tudo envolve o medo. Então, eu acho que vai ser o passo principal para cada uma delas. Eu tinha medo de não ser amada. Entendeu? A maioria, elas acreditam que não vão encontrar mais ninguém. Outro que ame, né? Mas agora já passou tanto tempo, eu já tô gorda, já não tô mais com 20 e tô poucos novinha. anos, já tô com mais de 30, já tô com isso, tô com aquilo. Então é sempre uma justificativa em cima do defeito que elas colocam nelas, Você vê. né? Então mas quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha 20 anos, eu já não tenho mais aquele corpinho. Como é que agora minhas amigas... ou então minhas amigas já estão todas casadas, eu não tenho ninguém pra sair comigo. Sendo que sair sozinha é maravilhoso a experiência de estar consigo. Amor própria vida, né, gente? Né? Então, assim, vai ser... Eu acredito que vai ser ainda vai se tornar um projeto. Sim. Doutora, Sabe? conta Conte. comigo, se precisar. No sentido de palestras, grupos de apoio, nem que a gente faça, tipo, uma vez por mês até o local que vocês tenham. Eu tive uma ideia aqui, não sei se cabe, mas lá onde você mora, centros espíritas geralmente abrem o espaço deles lá pra gente poder reunir, ou igrejas. Igreja Batista que faz muito Igreja, isso, né? isso que eu ia falar, a Igreja Batista faz Então, muito. se você tivesse essas conexões e conseguir um lugar pra gente fazer uma vez por mês um encontro terapêutico com essas pessoas que você já tem conhecimento, que tenham esse tipo de coisa. Sim, eu pra quero, gente poder inclusive, fazer. Pode se me contar com a permite, gente. Claro, ajuda. claro. te agradeço do fundo do meu coração, assim, e deixar também aqui um apelo para o poder público municipal, né, do meu município, que eu ainda estou aguardando. Ano passado eles fizeram uma moção de aplausos para mim, porque eu já venho, sabe, Trabalhando. tentando, levando palestras em escolas, fui no CRAS também, falar para as mulheres. Então, assim, conto com com o apoio deles, porque eu apoio. sei que eles podem. Sim. Se eles Só falta despertar, né? Exatamente. Eles também. né? Eles também. Eles precisam Ainda mais, por exemplo, em despertar. Gerando Monteiro nós temos uma vereadora mulher só, o resto são todos homens. Aí, ó. Então, vamos despertar a política Vamos também. despertar. Em falar em Exatamente. despertar, já que vocês estão falando aí, eu preciso também deixar. Eu tenho um canal, né? No meu canal no YouTube. Eu fiz uma série de 10 lives que eu chamava de live terapia.
só sobre essa temática de despertamento para as pessoas descobrirem as suas feridas emocionais Ai, que e como bacana. curar essas feridas emocionais. Lógico que não com a dimensão de você estar fazendo uma terapia, mas era uma live terapia. Então, assim, se você tiver disposição de ouvir, geralmente 40 minutos mais ou menos, o canal é Lu Pinheiro. Então tá lá, live terapia 1, 2, 3, 4, ela segue uma sequência de conteúdo com esse intuito. Foi o conteúdo que eu fiz para me libertar, porque eu passei por esse processo também para conseguir me desvencilhar desse relacionamento abusivo, de me enxergar enquanto mulher, de me enxergar enquanto alguém que pode fazer algo. Então tá lá esse conteúdo gratuito para você. Não, e seu Instagram também, e ela tava falando aqui sobre isso, sobre essa série aí do seu YouTube, mas você tava falando, e a doutora também, eu lembrei que você postou um vídeo esses dias. Ai, meu conteúdo é Mulherada, isso. não aceitem migalhas. E ó, o que vai de homem no meu privado, você mesmo. tá lutando contra a gente. Eu falei, gente, não é Não é isso. isso. Curtidinha lá na sua foto, meu amor, não leva isso como Doutor, relacionamento. eu tenho certeza, ela que vai para casada há 15 anos, gente. Eu amo homens. Hashtag. A Lu não está blindada. Eu acho vocês o máximo. Inclusive, queria um só pra mim. Mas assim, enquanto isso não acontece, eu não tô lutando contra vocês. Pelo contrário, eu luto a favor das mulheres, para que elas se entendam. E se você se sente afrontado com a nossa fala, sinto muito, questione se você é um homem de verdade. Exatamente. Porque os homens de verdade apoiam mulheres como a gente. Verdade. Né? Então, só lamento se você se sente amedrontado, só que você não é tão homem e tão bom assim quanto você pensa que é. Exatamente. Só Mulheres lamento. hoje em dia estão, assim, se empoderando cada vez mais. Então, a gente já chegou ao ponto de que a gente quer um homem para somar. Se não for, ficar sozinha. Se não for para somar, igual, por exemplo, eu como influenciadora no interior, né, morava no Rio, 12 anos, voltei para Alegre, tem 1 ano e meio aí, lá para perto dos meus pais. Então, essa Aline influenciadora e a Aline veterinária, o povo meio que chocou, Não é só a Aline, Mudou. Aline veterinário ou a Aline... Não, gente, a veterinária tá guardadinha, agora é a influenciadora. Então, assim, aí o povo começa, você vai fazer uma unha e o pessoal fica assim, nossa, mas o seu marido te apoia? Igual aquele dia no podcast. Nossa, Imagina mas você essa pinta loura a sua unha. espetaculosa. Tá espetaculosa. Ué, mas você pode pintar a unha. Mas você pinta a unha de vermelho? Nossa, mas o seu marido te apoia? Seu marido não tem ciúme? Aí sabe o que eu sempre respondo? Se ele tivesse, ele não tava comigo. Minha primeira resposta. Aí a pessoa já recebe aquilo como assim, nossa, que menina, né, que patada. Mas não é patada, é amor próprio. É você saber que você tem amor a você em primeiro lugar. E você quer estar com um homem que te apoie e que se junte a você para somar. Exatamente. A gente não quer dependência emocional, dependência de nada. A gente quer ser livre. Coexistência. Exatamente. Eu Essa entendo, doutora, a verdade. que o Empodere-se veio para movimentar Sim. essas pessoas e realmente despertar. Sim. E uma busca uma busca incessante, e volto ao assunto do medo, de tirar, porque não adianta a gente falar do empoderamento feminino, não adianta a gente Isso. falar do patriarcado, Se tem medo, se a gente né? tem medo de ser julgado o tempo inteiro, né? Exatamente. Então é uma luta contra isso, principalmente, que vai ali de você lutar de poder você andar de burca ou de mini saia sem ser julgada, sem ser assediada. Então, vai do começo ao fim de forma, como eu disse, generosa e amigável, mansa e pacífica, Verdade. tentando levar leveza e essa informação até essas mulheres. Verdade. E saber que, independente de qualquer coisa, a crítica existe. Sim. Nós estamos aqui com a Sempre cara vai exposta, existir. nós estamos na televisão, no Instagram, no podcast. A crítica vai acontecer. Sempre vai, E aí é sempre, como a gente sempre, reage a sempre, essas críticas é que faz a diferença. Quando eu soltei o Empodere-se, eu falei assim, ai meu Deus, porque eu sempre fui muito autocrítica, né? Eu falei assim, às vezes as pessoas estão achando que é outra coisa, vai ser só um vídeo, eu vou frustrar todo mundo. Aí uma amiga minha que fez até parte do vídeo, ela falou, Grazi, que você consiga tocar uma mulher o suficiente. Já tá valendo a pena. Você alcançou o seu objetivo, sabe? Exatamente. Então, por favor, o que pensam sobre você é problema deles. Né? A Exatamente. opinião é só deles. A gente não Isso. pode E opinar. Grazi, quem estiver fazendo mais que você e estiver num nível superior, não vai te criticar, vai te puxar pra cima. Exatamente. Quem tá te criticando é quem tá embaixo. Só E outra- critica quem tá Exatamente. Querer te puxar. Exatamente. E outra coisa que é muito legal, isso que você falou, tipo, eu também sempre fui muito autocrítica comigo mesmo, já desde pequena, acho que por criação. Eu tenho muito isso, eu melhorei bastante.
Mas eu sempre pensei muito, o que que fulano vai pensar, o que que ciclano, o que que minha mãe, o que que meu pai, o que que... Então, assim, sempre tive essa coisa de me limitar. Mas depois que eu entendi isso, que eu falei, não, eu tenho que ir aquilo que tá me dando vontade, tá me queimando. Então eu passei a entender o quê? Igual você tem seu perfil, você tem o seu trabalho, que é lindíssimo. E com certeza, você pode ter certeza que você está alcançando mulheres, você está alcançando pessoas que às vezes estão ali vendo, mas ainda não teve coragem de chegar. Então, assim, é o que eu vi um dia num vídeo de uma pessoa que eu sigo, que eu gosto demais, que ela falou assim, é uma mulher também. Ela falou, não tenha medo de se expor, não tenha medo de falar, porque com certeza você vai alcançar alguém e é só você que vai alcançar. Então, se for 2 pessoas, são 2 pessoas que você está mudando. Exatamente. Então, vale a pena, sempre vale. Exatamente. Exatamente. E valeu. E vale. E sempre valerá. Doutora, só para fechar, eu estava até conversando com a Lu um dia num desses encontros, que existe uma... Na verdade, ela não fala que ela é digital influencer, mas ela é nutricionista, né? E acaba influenciando muito, que sofreu isso muito tempo. E ela fala, ele sempre colocava a culpa em mim. Eu sou a louca, a Lara Lesseruc. Eu sou a louca, eu sou... Enquanto isso, ele ia dilapidando o patrimônio dela, ia minando, ia minando ali as forças dela, a ponto dela achar realmente que ela estava louca. Ele falava para as mulheres, nossa, mas ela fede, mas ela é muito magra, mas ela é muito não sei o quê. Não, com as outras mulheres não, com as prostitutas que ele pagava com o dinheiro dela. É isso aí. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente está achando que está do lado ali de um cordeirinho, mas na verdade não é. Então, desperte com Empodere-se. Exatamente. E muito obrigada pelo seu trabalho. Eu só tenho a agradecer, vocês são maravilhosos. Eu cheguei toda nervosa. Olha isso. Eu queria que tivesse mais mulheres como você. É isso que eu ia falar. Que prazer. Por isso que eu falei, Jerônimo Monteiro pertinho de mim. Então, assim, igual o Lu falou, eu tô em Alegre. Então, assim, chamando eu levo o combo. Logo leva todo mundo. Isso que eu ia falar, por quê? E quando leva o Superação, leva mais uns 10. Não, vai câmera, vai todo mundo, então vai mais 10 pessoas. Eu não ando sozinha não, meu povo. Então, assim, eu costumo falar muito que a gente... Lógico que cada um tem o seu potencial e vai chegar sim. Eu sempre costumo falar, não, você tem capacidade de chegar e você vai chegar. Só que quando a gente junta com pessoas na mesma frequência... E com pessoas que estão ali no mesmo propósito, você chega mais rápido. Sim, com certeza. Então, quando você encontra as uma mãos mulher... se somam. Exatamente. Como você, igual eu encontrei Lu e a outra Lu, as Lulus. Foi as Lulu da vida dela. Eu creio muito nisso, sabe? Eu quero trazer diferença na vida das mulheres. Então... contem com a gente, contem comigo, tô ali em Alegre pertinho de você, igual eu te falei, o Superação, eu quero muito levar, falei isso com a Lu hoje, levar o Superação para aquela área ali toda do Caparaó, que é algo que precisa. Sim. Eu quero, assim, desde já agradecer muito vocês por terem me acolhido, né, com uma proposta ainda muito pequenininha, né, eu sei que Não é. Conto com vocês quando tiver alcançado lá o topo, com certeza. Que tiver o centro lá de acolhimento para as vítimas, para as mulheres que amam demais, como elas mesmas falam. São intensas. São intensas, enfim. Então, muito obrigada de coração. Vou aceitar com certeza, não vou estar gravado. Tá gravado. Vai ter a prova. Doutora, eu não passei por tudo isso que eu passei à toa. E muito obrigada por dividir a sua história com a gente, né? Aqui, ó. Eu Provavelmente não elas passei não por tudo conheciam. isso à toa. Você não passou pelo que você passou. A sua mãe que te gerou e que te criou e que transformou você nessa mulher incrível que você é. Exatamente. Não foi à toa, gente. Tudo É o que eu foi falo, a cicatriz, onde a gente falou sobre isso. As cicatrizes nossas, a gente não entende no momento do processo do sofrimento. Mas quando passa, a gente sabe que é pra curar outras. Sim, Se sim. tem uma coisa uma que eu pessoa não tenho, curada pessoas cura, como né? nós que não temos, é vergonha. Não, porque a gente entende que existe propósito por trás de toda a dor. Então não tem vergonha de julgamento, não tenho medo de nada, Olha de lá. nada, de Não. nada. E aí as pessoas falam, gente, vocês 3 juntas no Superação. Eu falo, uma completando a outra e cada um do seu jeito. E eu acho Não que é pensem isso. que estamos perfeitas, Não né? somos. Tá Estamos longe. aprendendo a cicatrizar. Eu acho que eu nem quero ser. Olha lá, Eu nem quero Não, eu não quero quero. ser perfeita também não, gente. E ó, eu sempre falo assim, quando tá bom demais, papai do céu leva. Então, Senhor, tô ruim ainda. Tô cicatrizando. Quero tá boa, não. Mas, gente, eu tô aqui do lado dessas pessoas incríveis, a doutora tão forte, com esse olhar tão generoso, tão carinhoso, que eu tô aqui perto dela. Muito amor enxergando isso que eu me arrepio e fico...
emocionada Emocionada. em falar, porque o olhinho dela brilha a todo instante enquanto a gente conversa. Então, eu acredito muito que realmente também. é importante ter pessoas que querem genuinamente trazer o bem, fazer o bem, sem olhar quem. Nós estamos aqui dispostos a te ajudar, doutora. O programa obrigada. Superação também, o Supercast, todo mundo. Eu falo, meu negócio, gente, eu trabalho com o quê? Eu junto gente. Meu negócio é juntar gente do bem, né? Viabilizar Muito o bem. obrigada. Exatamente. Então, assim, sem me despindo aqui de qualquer coisa, eu quero deixar o programa aberto também para essa proposta nova que está vindo. E tenha certeza que do jeito que ela está, ela já é muito grande, já está Obrigada. alcançando muitas vidas. Gigante. Obrigada, meninas. Tá, muito obrigada. mesmo. E deixa agora uma palavra, doutora, para essas mulheres que ainda precisam despertar. Então, eu gostaria de deixar principalmente uma frase da Alice Walker que me inspira muito e que ela diz exatamente assim: as mulheres precisam se encher de coragem para alcançar os seus sonhos adormecidos. Então, o Empodere-se, ele te convida a viver uma experiência com amor, com generosidade, com leveza, levar conhecimento, fazer com que as mulheres possam se reconhecer como vítimas, busquem ajuda, né? E uma mulher empoderando a outra. A gente precisa nos unir. Juntas somos mais fortes e pode parecer clichê, mas não é. Mas é verdade. Sororidade. É isso mesmo. Então eu conto com todo mundo, eu conto com o apoio do sexo masculino também, não é uma luta contra vocês, eu preciso de vocês do nosso lado. Eu preciso levar o conhecimento, precisamos levar o conhecimento contra o patriarcado, contra o julgamento, enfim, despertar mulheres, tá bom? isso mesmo. Meu muito obrigada mais uma vez. Empodere-se comigo, empodere-se com todas nós. É isso. Pode bater palma? Que pode! Não dá vontade de acabar. Aqui pode tudo. O nome do Supercast pode. Aqui pode. Ai, que coisa linda. Eu coloquei no Instagram. Nossa, Você quer acabou, conhecer um gente? podcast? Parou de gravar? Não, pode comer. Mas nós estamos gravando. Aqui pode. Então, vamos falar, porque a gente precisa dar voz mesmo àqueles que não têm. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada Duas a nós, né? garotas que estão aqui Muito obrigada, comigo. doutora. Que prazer, viu? Prazer. Muito prazer. obrigada aos meninos que estão aqui, que todo podcast que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, que me aguenta nos bastidores, tanto do programa Superação quanto do Supercast. O Igor, o Eli, o Michael Rogério, toda a produção deles. A Ive, que tá chegando agora, nós vamos pegar lá pra gente. Vamos, já é nossa. A É Bruna, nossa. muito obrigada Já é pela sua nossa. presença. E pessoal de casa, muito obrigada. Esse foi o Supercast número 1 de 2023. Fiquem com a gente, porque os próximos também vocês vão aprender muito como esse. Muito obrigada, um beijo no coração e até o próximo. Beijo, beijo.